e eu deixei sobrar isso daqui, quando eu coloco de volta, nunca pega. É um baita atrativo. Isso aqui é um favo velho. De fazer o atrativo, o que acontece? Já é difícil, né? Se você parar para pensar, já é difícil atrair as abelhas. Acho que aqui já tá bom, hein? Mas vou jogar um pouquinho mais. Ela tinha sido devastada por formigas. Vou colocar uma caixa isca mais ou menos lá em cima. Essa aqui é a irmã dela. Só que ela é 1 ano e meio mais velha do que ela. Por que eu uso essa caixa isca? Porque ela, ó, a prova aqui, ó. Isso aqui foi uma lâmina que as abelhas puxaram. E a minha galera hoje? Quem que é a minha tropinha? Quem é a minha galera hoje? Quem que tá vindo aqui hoje comigo? Hoje a gente vai colocar algumas caixas iscas para a gente pegar alguns enxames. Se der tempo, eu vou colocar cerca de 4 caixas. Não sei se vai dar tempo, mas essa tropa veio comigo hoje e a gente vai andar pelo sítio, ir pelo matagal mesmo adentro e colocar as caixas iscas para a gente pegar enxames aí nos próximos 10, 15 dias. Não é não, rapaziada? Vem, Súria. Vem, Súria. Cheguei aqui no sítio. Qual que é o ponto agora, né? É a gente colocar algumas caixas iscas. Eu trouxe só uma do carro, eu desci só com uma. Mas tenho essa aqui. Essa caixa é de um enxame que não funcionou. Esse enxame eu deixei ele. Eu deixei uma caixa isca. As abelhas elas fizeram todos os quadros na tampa. E aí eu transferi para essa caixa aqui. O que aconteceu quando eu transferi? O enxame ele não estava estabelecido o suficiente, os favos estavam muito branquinhos e as abelhas não ficaram, né? Não tinha cria o suficiente para poder ficar. Você quer ver? Vamos abrir aqui. Mas assim, não ficou. No dia que eu cheguei para fazer a revisão aqui, essa caixa ela tinha sido devastada por formigas. Então olha só como é que os quadros estavam. Eles estavam ainda amarelinhos, branquinhos, mas não... eu acho que eles ficaram brancos assim, com o tempo, hein? Porque eu não me recordo desses quadros. Ficaram assim, no caso, ficaram amarelinhos assim, com o tempo, será? Bom, de qualquer forma, não rolou esse enxame. Então, é um enxame bem pequeno, né? Você pode ver que eram só 4 quadros. Então, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou colocar uma caixa no mesmo lugar. No mesmo lugar. Por quê? Porque aqui já pegou. Então eu nem vou me aventurar aí muito longe. Ou melhor, acho que eu vou me aventurar sim. Acho que eu vou colocar uma caixa isca aqui. Vou colocar uma caixa isca mais ou menos lá em cima. No meio do mato mesmo. Por que eu coloco no meio do mato? Porque é muito comum aqui nessa região, você vê pelo tamanho desses quadros e desses favos.
Olha lá as meninas. Ó. Tudo passeando. É muito comum aqui nessa região de muito mato. Então, por exemplo, mais ali para cima é uma região de preservação permanente. Então, as famosas EPPs. Então, que acontece? Cai muito oco porque está chovendo bastante. Então, se você for olhar, ó, tem um oco aqui, exatamente aqui, ó. Olha só. Se você... eu não vou descer aqui que é meio perigoso, mas ele é daquela árvore ali, ó. Ele é daquela árvore ali. O que acontece? Muita chuva, entra água, cai esses ocos, né, essas partes das árvores que estão ocas, e o enxame se perde. Então ele precisa procurar um outro lugar para se estabelecer. E aí, a ideia de colocar caixas iscas nesse período do ano é bom por isso, né? Então estamos aí em novembro, é uma área aqui na minha região, é um tempo de, não é de muito, quer dizer, é de muita chuva, mas tem alguns dias que rola um sol bom, então hoje é dia de colocar essas caixas iscas. Eu gostaria de ter chegado mais cedo, mas não deu, então vamos fazer com que dá. Deixa eu correr aqui porque senão anoitece e eu não coloco essa caixa. Então vamos colocar uma aqui primeiro. Eu vou levar essa caixa para poder revitalizar ela, porque ela tá cheia de mofo, né? Ó, se for olhar, pegou bastante sereno, isso não é legal. Então vou levar ela para casa para arrumar ela e vou colocar uma caixa aqui, vou colocar uma caixa lá em cima ainda e talvez mais uma. Então bora. Acabou de acontecer um acidente aqui na hora que eu estava preparando. Essa aqui é a irmã dela, só que ela é 1 ano e meio mais velha do que ela. Só que ela obedece muito essa daqui. Essa é a Selva, é a Súria e a Prana. E ela tem só 7 meses. O que acontece? Ela ainda não está acostumada com algumas coisas. Então hoje é a primeira vez que ela vem aqui para o sítio. Já a Prana e a Selva já são casca grossa. E a Selva gosta bastante de sair para explorar. E ela foi na dela, ficou com medo e não quis me obedecer e foi para longe. Então gastei um bom tempo aqui trazendo ela de volta. Então eu acho que tá anoitecendo, né? E aí vai atrapalhando o processo. Mas vamos lá, até agora eu não consegui colocar a caixa isca lá, mas agora vai. Agora vai dar certo. Eu já falei para elas, né? Todas elas recebem comandos, né? Mas, ó, fica. Deita. Selva, deita. Todas elas obedecem, não comandos básicos, né? Alguns comandos básicos, outros comandos um pouquinho mais avançados. Mas aí eu vacilei. Não dei o comando para elas e deixei elas soltas, né? E aí acontece isso. Ai, ai. Mas vamos lá, agora vai. Agora vai. Vamos lá fazer essa caixa isca. Precisamos pegar aí uns enxames. A ideia é... Por que eu quero pegar enxames, né? Eu quero fechar esse ano com pelo menos... umas 6 ou 7 enxames. Para entrar já 2026, o bicho pegando. Então vamos lá. Você deve estar se perguntando, né? Não, mas essa caixa isca aí, ela tá arrebentada, né? É uma caixa isca que ela... Ó! Por que eu uso essa caixa isca? Porque ela... Ó, a prova aqui, ó. É uma caixa isca que ela pega bastante. Ela tá toda arrebentada. Já peguei, assim, alguns bons enxames com ela. E é impressionante, né? Quanto mais velha a caixa, mais enxames ela pega. Então, não que eu seja o cara mais avançado na apicultura, mas isso aqui é uma coisa interessante. Às vezes a gente faz uma caixa e essa caixa ela é nova, madeira nova, e me parece, tá? Me parece
mas a maioria das caixas que eu já usei, em que elas têm, por exemplo, madeira nova, nossa, é difícil. É difícil de pegar um enxame. Então, nossa, é difícil demais, difícil demais. Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou até colocar a câmera um pouquinho mais próximo de mim, para você ver o que eu vou fazer aqui. A ideia aqui é só jogar. Tá difícil parar aqui. A ideia aqui é simples. Eu vou deixar suriar aqui. Aqui. Tem que chamar ela. Então essa caixa, ela tá tão ferrada que a parte de baixo dela tá solta. Então eu estou prendendo com um arame. E o que eu faço? Eu vou deixar esse favo meio maluco aqui. Vou deixar também esse aqui com uma lâmina, apesar de tá solto. Isso aqui não é legal, hein? Mas tá, vamos deixar assim também, não tem problema. E aí eu também vou deixar, isso aqui foi uma lâmina que as abelhas puxaram, numa caixa antiga. Suriar. E vou deixar também com isso aqui, ó. Isso aqui é um baita atrativo. Isso aqui é um favo velho. Favo velho é... Suriar, pss, pra cá, vem. Pss, pss, pra cá. Favo velho é um baita atrativo. Só que dessa vez, o que eu vou fazer de diferente? Eu vou colocar todos os quadros para fazer um teste. Por quê? Aqui é que entra o quanto eu sou azarado para pegar enxames. O que acontece? Na maioria das vezes que eu coloco uma caixa, eu nunca consigo, eu vou falar nunca, mas assim, todas as vezes, não foram centenas, mas de dezenas de vezes que eu coloquei caixas isca para poder pegar algum enxame. Eu nunca consigo pegar quando tem quadros. É impressionante. É impressionante. Então hoje eu vou fazer aqui tudo que eu posso. Qual é a artimanha que eu uso? Eu uso um favo velho. Aí você fala assim, pô Pedro, mas eu tô começando agora, eu não tenho favo velho e tal. Então o que eu posso fazer? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou deixar esse favo velho aqui. Inclusive vou até cortar ele um pouquinho para poder deixar ele preso. Aí você fala, ah Pedro, voltando, né? Ah Pedro, eu não tenho, estou começando agora no meu sítio, quero mexer com abelhas também, mas eu não tenho esse favo velho. Arruma. Tô brincando. Na verdade é o seguinte, se você não tem, você vai fazer a segunda artimanha que eu vou usar aqui. Você vai ver o que eu vou fazer. Então aqui, ó, eu cortei para deixar aqui. É um senhor favo, né? Então um bom favo. Grande, né? A súria tá, ó, escapulida. Vamos ver onde ela tá. Espero que vocês não se importem, né? Porque assim, isso aqui não é um canal de apicultora para eu ensinar e etc. É para você ver um pouquinho do meu hobby, né? Do que eu gosto de fazer. Como eu já falei em outros vídeos, eu gosto muito desse universo das abelhas por ele ser um universo totalmente estratégico. Tadinha, ela tava fazendo cocô e eu atrapalhei ela. É um universo totalmente estratégico, então se você parar para prestar atenção, eu acabei de falar, ó, por exemplo, essa caixa aqui é uma boa caixa, porque ela tem cheiro de abelha. Essa aqui também. Então aqui a gente está falando do quê? De estratégia, né? Tipo, as abelhas elas podem não ficar aqui e escolher ficar num lugar muito mais arriscado. E a minha pergunta sempre é, mas por quê? Por quê? Gente, tá muito difícil deixar aqui essa câmera do jeito que estava ali.
Mas voltando, enquanto eu arrumo aqui, por que que elas vão escolher um outro ambiente e não esse que eu estou colocando agora? Isso é um ponto que eu gosto de pensar, né? É 100% estratégico. Por que elas vão preferir outro ambiente e não este ambiente aqui que eu estou preparando para elas? Então isso, se a gente parar para analisar, é estratégico. 100% estratégico. A câmera tá voando, né? Tá indo para tudo quanto é lado a câmera. Mas estou um pouco distraído aqui por causa dos cachorros, porque ali embaixo é cheio de gado, né? E a selva, por ser uma Blue Heeler, não sei se dá para ver, a selva, por ser uma Blue Heeler, ela gosta, ela ama morder calcanhar de boi. Então vamos lá. Ah, aqui ficou melhor. Aqui a gente consegue deixar já mais um pouquinho melhor. Quer dizer, era para ficar melhor, né? Mas tá difícil aqui. Nossa, que difícil. Desculpa aí. Tá difícil acompanhar a experiência aqui do tripé. Mas vamos lá. Acho que assim tá melhor. Não se assuste se eu der um grito aqui pedindo pro cachorro voltar. Surya! Vem pra cá. Vem, aqui. Vem, Prana. Ó, chamou, vem. E aí, galera? Cadê minha galera? Cadê? Ah, meu Deus do céu. Cadê a Surya? Cadê a Surya? Oh, meu Deus. Cadê a selva? Cadê a selva? Então, dito isso, vamos lá. Vamos montar aqui. Então, eu estava falando que... Até me perdi. Mas eu estava falando que... Eu estava falando da caixa, acho. Então aqui, ó, eu coloquei. Nunca tive sorte colocando esses quadros. Nunca pega. Só pega quando eu deixo apenas a caixa e a tampa. Então, qual é a minha artimanha hoje aqui? O que eu vou fazer? Vou fazer duas coisas. Derreter cera. Então eu trouxe aqui, isso aqui eu vou derreter cera. E também vou borrifar atrativo. Tem aqui, ó, tem um atrativo, então eu vou borrifar um pouquinho dentro da caixa só, apesar de achar que essa caixa já tem bastante cheiro, mas, olha só, eu tenho o costume de deixar, por exemplo, caixas no quintal da minha casa, por exemplo, que é um ambiente extremamente assim, próspero e fértil, e pega bastante, né? Inclusive, o enxame que a gente tem aqui, que eu chamo ele de tarja preta, que é um enxame muito forte, ele foi pego lá. Então, não pega. Então hoje o que eu estou fazendo aqui? Vou jogar esse atrativo, vou jogar um pouquinho de atrativo aqui na tampa. E por que eu estou falando isso, né? Porque lá no quintal de casa não pegou recentemente. Então eu estou jogando aqui porque vai que perdeu muito O spray não está funcionando, que interessante. Talvez tenha perdido o cheiro. Então o que eu vou fazer? Vou jogar atrativo, vou derreter cera. O ideal seria derreter cera no sol, né? Porque daí as abelhas já sentiriam o cheiro e já iriam conseguir vir. Mas, infelizmente, não foi o caso. Não consegui vir tão cedo. Então, a gente vai ver daqui uns 10 dias se tem abelhas e se tiver. Para não... Como eu quero bater um recorde, né? Eu não gosto dessa palavra meta. Acho que aqui já tá bom, hein? Mas vou jogar um pouquinho mais. Jogar em volta, bastante aqui na entrada. Eu não gosto dessa palavra meta.
Mas, não porque eu não gosto de cumprir metas, tá? É mais por uma questão filosófica mesmo. Eu acho que é muito mais interessante quando a gente aloca energia do que meta. Vou te dar um exemplo. É o que eu falei, né? Às vezes esse canal aqui, eu mexo com apicultura, e aí eu tô aqui no meu sítio, vou mostrar meus cachorros, né? E vou mostrar um pouco desse meu hobby. E provavelmente eu vou falar de algumas coisas que não tem nada a ver com apicultura. Mas, por exemplo, que é o caso agora, né? Eu tô falando aqui, assim, de meta, né? Por exemplo. Por que eu não gosto da palavra meta? Porque eu acho que meta, ela limita bastante a gente. Olha a bagunça que eu tô fazendo aqui para poder fechar essa caixa. É uma caixa toda ferrada. Eu vou mostrar já já como é que ela ficou. Mas, voltando à questão da meta, né? Eu não gosto dessa palavra, por quê? Porque a gente se limita. Limita demais quando você pensa em meta. Agora, quando você pensa em energia, então, por exemplo, qual o nível de energia? Eu, por ser um maratonista, um ultramaratonista, inclusive estou com a camisa aqui da Maratona de São Paulo. Quando eu estou, por exemplo, estou numa prova, estou numa corrida, eu observo, né, qual é o nível da minha energia que eu tenho para poder conseguir concluir a prova. Se eu vou, por exemplo, se eu vou me desgastar demais, se eu vou me machucar muito. Então, por exemplo, se eu perceber como está a minha energia ali, e eu estiver muito desanimado, o que eu faço? Eu não penso em meta, eu penso em energia. Como é que eu posso fazer para elevar o meu nível, né, de motivação e de falar, bora, vamos fazer a parada acontecer. Então eu gosto muito mais dessa questão da energia do que, de fato, de uma meta. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar essa caixa daqui. E qual que é o problema, né? Essa caixa, ela tá em cima. Ela tá em cima. Não é que ela tá em cima, né? Mas tem formigas ao redor. Então pode ser que isso seja um mau sinal. Talvez nem seja o enxame, talvez, ele deu muito na cara, né, que tinha abelhas ali. Quando eu mexi, eu fiz a transferência e acabou que as abelhas, as formigas entraram e atrapalharam, e o enxame, assim, não está forte o suficiente para se proteger e, enfim, foi embora. Então essa é uma possibilidade. Olha lá elas brincando. Mas, voltando a essa questão, né, eu não tenho muita sorte em pegar enxames com esse tipo de quadro, não. Mas vamos testar. Tá cheio de mosquito aqui. Então eu já vou mostrar aqui como é que ficou. Como é que ficou a bendita da caixa. Olha só. A caixa, ela tá... Aqui você pode ver que eu já coloquei cera, né? Isso aqui é uma madeira que eu coloquei, não tá pregada. Então eu tô amarrando ela. Na verdade ela não tá presa. Então o que eu faço agora aqui? O que eu vou fazer? Eu vou... Primeiro eu vou abaixar o tripé e vou... Mas acho que assim vocês não vão conseguir ver. Ah, boa. Vou fazer isso aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho. Tenha paciência aí, hein? Tenha paciência. Finge que você tá trocando uma ideia comigo aqui no sítio. E você tá me vendo, está junto comigo aqui. Por isso, e aí, provavelmente, né? Se você tivesse aqui, o que aconteceria? Você, primeiro, estaria aqui alegre, trocando uma ideia comigo, tomando uma cerveja, ou tomando uma água com gás, que é o que eu vou fazer exatamente agora. E você não se importaria muito com esses erros. Elas estão ali comendo, certeza que elas estão comendo cocô. Estão comendo cocô? Não pode, né? Então o que eu faço aqui agora? Agora eu vou derreter um pouquinho de cera. Tem algumas lâminas de cera, né? Por exemplo, ó. Lâminas de cera que por causa do frio quebraram. Eu coloco aqui. E aí eu jogo aqui na frente. Eu não sei se está pegando bem aí.
Vou ser bem generoso com essa caixa hoje. Talvez não está pegando, não está muito bom, né? Aqui. Não, acho que tá, você vai conseguir ver sim. Mas acho que seria mais legal ver daqui. Então vamos lá, vamos mudar o ângulo de novo. É o que eu falei, tenha paciência para a gente poder trocar uma ideia. Então, voltando ao que eu estava falando, né? Enquanto eu arrumo aqui, eu estou falando, você está me ouvindo aí. Então, eu falei que eu não... Voltando nesse assunto, né? Eu não tenho muita sorte com as caixas, né? Que tem quadros. Não sei porquê. Então, eu prefiro fazer desse jeito aqui. Vou derreter. É assim que eu faço. Eu derreto um pouquinho da cera. Só que aí eu derreto o suficiente para não ficar... Primeiro, né? Para minha mão não ficar quente. Então... Ah, mas funciona, gente. Funciona demais isso aqui, viu? Funciona até mais do que esses atrativos que a gente compra. Tem gente que faz os atrativos. Só que o que acontece? Se você não tiver muito as manhas de fazer o atrativo, o que acontece? Já é difícil, né? Se você parar para pensar, já é difícil atrair as abelhas. E aí a gente vai lá e faz um atrativo que não funciona. Tomar cuidado aqui com esse fogo. Beleza, então, rolou, né? Tá aqui. Ó. Cera derretida, o que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Ixi, tá caindo no lugar errado. Ó, tô sendo bem generoso. Fui tão generoso que tá escorrendo bastante aqui. Onde está escorrendo eu vou tirar. Porque de forma alguma eu quero que as abelhas, elas... Tem até uma boa queimada aqui. De forma alguma eu quero que elas se distraiam. Então aqui eu acho que já é o suficiente. Vou tirar um pouquinho daqui, né? Não quero que elas se distraiam aqui. Mas tá tudo certo. É isso. Aqui eu vou jogar só um pouquinho Vou borrifar um pouquinho mais aqui só. Lembrando, essa caixa aqui, eu simplesmente peguei ela. Eu peguei... O enxame que eu peguei nela é daquela caixa 02. Caixa azul. Prana. Aqui. E aí, o que aconteceu? Vem cá. Deixa eu ver o que você está comendo. Estranho. Aqui. Então, essa caixa aqui eu coloquei ela, por exemplo, numa... Tava muito suja. Eu simplesmente peguei e coloquei aqui uma madeira do lado e borrifei um pouquinho disso aqui, coloquei aqui desse jeito e pegou aquele enxame azul, daquela caixa azul que é a 002. Então eu gosto muito desse tipo de estratégia, né? Caixa podrona, cheiro de velha. E aí tem um detalhe, essa caixa aqui ela estava jogada, ela estava toda desmontada, jogada na chuva e na terra numa parte aqui do sítio. Eu só peguei, montei ela de novo, borrifei, joguei aqui um pouquinho de cera do jeito que está aqui, um pouquinho borrifei um pouquinho de atrativo e ó, já era. Então o que eu vou fazer aqui de diferente? Eu vou fazer uma redução de alvado.
Então, vou fazer uma redução de alvado para deixar bem sexy, bem sensual aqui essa caixa. Gostaria que ela ficasse reta. Deixa ela assim. E vou manter o quê? Vou manter essa telha. Dado o fato que essa caixa ela tá extremamente... Assim não vai ser bom. Dado o fato que essa caixa ela tá extremamente rachada, pode ser que não funcione bem sem o telhado. Então eu vou tentar. Pior que aqui não vai também, né? Bom, acho que aqui funciona bem. Então aqui eu vou só espirrar um pouquinho de atrativo. Lembrando que o atrativo, ele não vai embora hoje, né? O atrativo ele fica, até porque ele precisa passar o cheiro forte para as abelhas entrarem. Então o que eu vou fazer agora? Eu tenho outra caixa ali. Eu tenho outra caixa e uma lá no apiário vazia. Estou pensando se eu vou usar essa caixa ali. Porque onde eu coloquei essa caixa, não pegou. E eu gostaria de mudar de lugar. Mas eu estou pensando aqui. Porque assim, é uma caixa padrão. Não é uma caixa isca. Só que eu tenho uma outra caixa isca no carro. Estou pensando aqui o que é mais interessante. Eu vou apostar nas pedras, hein? Eu vou apostar nas pedras. Acho que hoje eu vou colocar... Ou eu coloco lá em cima? Dúvida cruel. Acho que hoje eu vou apostar aqui embaixo. Eu vou colocar uma caixa aqui. E vou colocar uma outra caixa. Vamos lá ver a caixa. Só para mostrar. Porque de qualquer forma, essa caixa que está ali em cima, eu preciso revitalizar ela. Então deixa eu te mostrar onde é que está essa caixa. O primeiro enxame que eu peguei aqui no sítio, vem. O primeiro enxame que eu peguei aqui no sítio, que foi o cobaia, foi um enxame que eu peguei numa região que eu coloquei a caixa ali. Vou mostrar agora. E eu não coloquei caixa isca. Eu logo peguei uma caixa padrão. Eu preciso inclusive ver a época que eu coloquei. Porque isso é interessante, olha só. Eu peguei a caixa padrão, enchi ela de quadros e os quadros com lâminas curtas. E eu deixei na árvore. Aqui eu fiz o mesmo processo. Eu borrifei. Isso aqui tudo é cera. Eu borrifei para ver se... Ó. Deixei um favo aí dentro. Velho. Borrifei para ver se rolava. Não rolou. Então, eu vou levar para casa essa caixa, porque eu vou pintar ela. Tadinha, essa caixa já tá prestes a ir pro beleléu. Então o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou, para facilitar, eu vou pegar uma caixa no carro e eu vou instalar ela. Eu não sei se eu trouxe prego, mas eu vou instalar ela aqui, ó. Aqui, ó. Se eu não colocar aqui, eu vou colocar na pedra. Eu vou colocar aqui, ó.
Quer ver? Tá vendo aquela pedra ali? Eu vou colocar ali. Apesar de ser incrédulo, bastante incrédulo, eu não acho que ali vai pegar não. Mas, testar, né? Eu queria ir lá em cima, hoje. Sabe quando você fica sentindo que talvez você esteja com preguiça e você não está colocando energia o suficiente? Que é o que eu acabei de falar, né? Eu não gosto de meta, eu gosto de energia. A energia que eu estou colocando agora para poder pegar esse, digamos assim, né? Esse segundo enxame é uma baixa energia. Então eu vou pensar melhor. Talvez esse vídeo acabe aqui. Porque eu estou pensando onde é que eu coloco. E eu não quero perder tempo aqui, mas vamos lá. Se eu decidir subir e colocar lá em cima a caixa, eu filmo. Se não, eu volto aqui para dar um tchau. Vou pensar um pouquinho aqui. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi colocar essa caixa aqui. Ela não está tão distante da outra. Olha lá, a outra está ali embaixo. E eu vou colocar essa aqui. Por quê? Primeiro porque eu fiquei um pouquinho com preguiça de subir. Só que aí eu falei, ah não, deixa pra lá a preguiça, vai, vamos subir. Só que aí tem um problema. No meio do caminho, que eu vou precisar colocar uma pedra. No meio do caminho tem uma fonte, tem muito barro. Como a minha caçamba ela tá hoje cheia de entulho, nada de entulho, tá cheio de... Tem tijolo que eu preciso levar lá pro apiário e tal. Então eu falei assim, bom, não dá para levar os cachorros lá atrás, tenho que levar, por isso que eles estão na frente. Então eu vou fazer isso. Eu não vou porque elas vão pisar nessa lama, vão se sujar, vão ficar estressadas. E aí vão sujar o carro inteiro, eu vou ter que colocar elas lá atrás, aí pode ser perigoso porque tem tijolo. Falei, bom, deixa pra lá, vou colocar aqui. Aqui é uma região bem legal, Paraná, parou. É uma região bem legal, porque ali eu resgatei, o ano passado eu resgatei um enxame de uma árvore, e nessa árvore ali eu consegui tirar cerca de Suriá pra cá. Vem, vem. Eu consegui tirar cerca de 29 quilos de mel. Então, eu acho que esse ambiente aqui... Vem pra cá, vem Surya. Esse ambiente aqui ele é bem rico mesmo de abelhas. Então, o que eu fiz aqui? A mesma coisa. Tô prendendo com arame mesmo. Caixa. Tem um detalhe importante nisso aqui, ó. Isso daqui é muito importante. Pela minha experiência, todas as caixas que eu tentei pegar e que eu peguei abelhas e que eu fiz um resgate, que eu passei elas da caixa ninho para a caixa padrão e eu deixei sobrar isso daqui, quando eu coloco de volta, nunca pega. Eu não sei se aqui fica um código das abelhas do tipo, é uma armadilha. Então, eu quis deixar isso aqui propositalmente, né? Para poder mostrar. Então a gente vai tirar isso aí. Na verdade, eu vou tentar derreter. Eu iria cortar, mas até eu encontrar a faca que está lá embaixo, eu falei, bom, deixa que eu já derreto. E aí é bom que já fica com cheiro, né? Na caixa aqui, ó. Então o que eu estou fazendo é simplesmente derreter. Cera pura.
Aí o que acontece? A lambança. O que acontece? Aqui eu não vou nem jogar. Vou jogar um pouquinho só de... Eu ia falar, é que eu ia derramar isso aqui. Mas o que eu ia falar é que eu não... Aqui, ó, por exemplo, tá cheio de cera. Aqui a gente vê o quanto a caixa ela tá desnivelada. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar um favo velho. Aqui eu tô derretendo cera. Eu quero mesmo que essa caixa cheire cera mesmo. Então beleza, aqui eu já fiz o trabalho, que é deixar bastante cera derretida. Eu vou colocar um pouquinho mais de cera, porque vai que ainda não... O cheiro, né, não tá com tanto cheiro assim de abelha. Mas uma das coisas que eu vou fazer é isso aqui, ó. Favo velho. Favo velho. Só que tem um problema, tem um favo velho aqui. Que ele tá com... Tá com... Estava, né, com um pouquinho de traça. Na verdade, está com traça. Isso pode atrapalhar bastante o processo das abelhas entrarem. Deixa eu ver se tem outro aqui, do mesmo tamanho. Tem, aqui tem. Que não tem traça. Pior que a faca eu deixei lá embaixo, saco. Deixar aberto, ó, tá vendo a traça aqui? Então, aqui acho que já dá para deixar. Tá ótimo. Pega esse cara aqui, ó. Deixa ele atrás. Eu vou tentar fazer a mesma coisa. A mesma coisa que é reduzir o alvaro e derreter um pouquinho de cera. Eu vou deixar essa parte aqui para frente para somar o cheiro, mas antes eu vou dar uma espirrada dentro da caixa. Eu tô sentindo que essa caixa era uma caixa nova e aí pegou um enxame. Só que um enxame que não funcionou quando eu fiz o resgate. Então, vamos ver se ele funciona, se ela funciona dessa vez. Essa aqui é uma caixa extremamente nova, então tem que deixar ela bem bagunçada mesmo. Assim, dizem que não precisa muito fazer isso aqui, tá? Não precisa tanto assim. Mas, como... Eu não sei lá, mas na minha região aqui, o que eu sinto é que as abelhas, elas são um pouquinho mais inteligentes e elas não aceitam qualquer coisa, tá? Então, pelo menos o sentimento que eu tenho é esse. Eu já experimentei colocar pouco atrativo, muito atrativo, mas o que funcionou muito bem para mim foi eu fazer essa combinação aqui dessas três coisas. Que são
primeiro, colocar um favo velho. E aí assim, não tenho um favo velho. Tudo bem, não tem um favo velho, paciência. Vai ter que ser na cera mesmo. E aí o que eu faço é isso, né? Tá, tipo, é na cera. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou derreter esse restinho aqui de cera, vou jogar aqui e a gente encerra por hoje. Eu espero que você tenha curtido fazer esse passeio curto, mas querendo ou não, um passeio aqui no sítio comigo. Porque é um momento de distração mesmo, de hobby. Hoje é sábado, esse vídeo deve ir ao ar hoje à noite ou amanhã cedo. Então é um momento que eu falei, vou lá para o sítio, eu tenho que instalar umas caixas, vou aproveitar e já gravo. Não é um vídeo tão dinâmico, né? Tão interativo, mas é um vídeo que você conhece um pouco a forma como eu penso. Aqui, ó, tô derramando bastante. Na verdade, eu vou fazer uma doideira aqui, hein? Pronto, deixa assim mesmo. É isso. Sem muitos detalhes. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma redução de alvada e já volto aqui daqui a pouco. Mas está anoitecendo. E é isso. Espero que você tenha curtido me acompanhar nessa instalação de iscas. Eu faço questão de, se eu pegar nessas duas iscas, eu vou desenvolver esse enxame e a gente vai dar um nome para eles, tá? Vou pensar que nome que a gente vai dar para esse enxame, esses dois enxames. E eu ia falar que eu ia batizar eles como o dia da enxame da preguiça, mas não é ruim. Vai ficar ruim, é um mau presságio, porque a gente quer que os enxames eles produzam. Mas eu falo a sequência, talvez eu coloque um código, vou pensar no nome para eles. Mas de qualquer forma, se você chegou até aqui, deixa seu comentário aqui, dá um like nesse vídeo para o YouTube entender que existe uma pessoa aqui no YouTube que fala não só, né, do universo das abelhas, mas fala também sobre estratégia nesse ambiente, fala um pouco do hobby dele, mostra um pouquinho do estilo de vida dele dentro do sítio com os cachorros, e que isso às vezes acalma, traz novos repertórios pra gente, traz novas ideias, e é gostoso a gente conhecer um pouquinho da vida das outras pessoas, o desafio que elas têm no que elas estão construindo. Então não se esqueça, se inscreva nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tamo junto!